Eu acredito que uma das principais fontes de sofrimento na nossa vida é um distanciamento entre quem eu me enxergo e quem eu gostaria de ser. Eu acho que isso causa uma dor que muitas vezes a gente não consegue nem perceber. Causa uma dor que muitas vezes é silenciosa, abre um vazio que muitas vezes é imperceptível. Um distanciamento entre quem eu enxergo que eu sou e quem eu enxergo que eu gostaria de ser. Então, por exemplo, isso se aplica na nossa vida no trabalho. A gente enxerga que gostaria de ser uma pessoa, sei lá, melhor sucedida, que ganhasse mais, que fosse mais ativa, talvez mais comunicativa. E aí quando nós olhamos para quem de fato nós somos, a gente vê que existe uma distância entre essas duas pessoas. Isso acontece às vezes nos nossos relacionamentos. A gente gostaria que a gente fosse uma pessoa, sei lá, mais bonita, mais charmosa, ou talvez mais com conversa mais interessante. E aí a gente olha para si mesmo e percebe que a gente não é tão interessante quanto a gente acha que a gente deveria ser. Quando eu era criança, eu passava uma novela. Tá frio pra caramba aqui. Passava uma novela chamada O Beijo do Vampiro. E era bem legal, porque era uma novela que era voltada também pra criança e tudo. E eu lembro que quando começou a passar essa novela, acho que eu tinha uns 7, 8 anos de idade, algo assim. Eu botei na minha cabeça que eu era um vampiro. Então eu acreditava cegamente que eu era um vampiro. Eu tinha certeza absoluta que eu não podia pegar sol, que eu tinha que andar de capuz, que eu tinha que andar escondido. Vou até gravar esse vídeo assim agora, pra eu parecer com um vampiro. E aí era muito massa, porque eu ficava imaginando, né, que ninguém poderia descobrir isso na escola, que eu tinha que guardar esse segredo. Fantasia da cabeça de uma criança. Mas um belo dia eu descobri que, apesar dessa fantasia ser gostosa de ser vivida, eu não era um vampiro. Eu não tinha os poderes, eu não tinha a imortalidade, eu não tinha o mistério. E ao descobrir que eu não era aquilo que eu gostaria de ser, eu percebi que eu não era tão especial quanto eu achava que eu era. E eu confesso que quando criança ter descoberto isso foi um pouco frustrante. Porque perdeu um pouco do brilho, perdeu um pouco da imaginação, da fantasia que eu carregava com aquilo, mas hoje olhando para trás eu percebo que a gente não precisa ser tão especial assim para ser quem a gente é. A gente não precisa criar uma imagem de si que só é válida quando nós somos enigmáticos, ou quando nós somos misteriosos, ou quando nós temos superpoderes. Eu acredito que é interessante a gente carregar consigo um desejo de mudança, de transformação, de evolução, que nos coloca em movimento de crescimento, de construção de quem nós somos contínua. Uma construção que nos leva a ser melhor. Mas eu acho que tão importante quanto estar nesse movimento é reconhecer quem de fato nós somos.
Porque eu acho que muitas vezes a gente se cobra para ser coisas, ou ter jeitos, ou alcançar, sei lá, padrões que nos impedem de olhar o que de bom há já construído hoje. Ou que nos impedem de olhar o que, para onde a gente poderia ir. Então, onde é que eu estou querendo chegar com essa minha fala? Que é interessante a gente aprender também a valorizar aquilo que nós já somos, acolher aquilo que nós já alcançamos. Para que a partir desse olhar de onde nós estamos hoje, no agora, é que a gente comece a direcionar esse desejo de crescimento. Eu estou lendo muito um autor dinamarquês, que vem me acompanhando aqui nesse desafio de 100 dias. Hoje é o dia 7 de vídeo. Venho lendo muito Kierkegaard, filósofo dinamarquês. E ele tem uma fala que eu achei muito interessante, que ele diz que a pergunta sobre quem sou eu só pode ser respondida em primeira pessoa. E é engraçado porque a gente molda o quem sou eu hoje em terceira pessoa ou em segunda pessoa. Ou seja, a gente quer moldar o quem sou eu olhando para o outro. A gente quer moldar o quem sou eu olhando o que a galera tá fazendo, olhando o que é massa que a galera faça. Mas a pergunta sobre quem sou eu só pode ser respondida em primeira pessoa. Vale se inspirar. Vale sim. Mas eu te pergunto, até que ponto o olhar para o outro é uma inspiração ou é uma asfixia? Até que ponto olhar para o outro nos dá ânimo, gás, desejo, direção, norte, para que a gente evolua, cresça, progrida na nossa vida, motivação, inspiração? Ou até que ponto esse olhar para o outro nos enterra? Nos coloca como quem está em areia movediça, que quanto mais a gente se direciona, quanto mais a gente se move em direção àquilo, mais a gente afunda. Porque esse caminho não é o nosso caminho que deve ser trilhado, é o caminho de outra pessoa, é o olhar de outra pessoa, é o que faz sentido para a vida de outra pessoa. A resposta à pergunta de quem eu sou só pode ser respondida em primeira pessoa. Como é que vai fazer sentido responder a essa pergunta de quem eu sou se os elementos que me guiam à resposta dessa pergunta se baseiam no que está fora de mim? Ó, que loucura que a gente faz, velho. E a gente ainda se cobra por isso. A gente olha para si mesmo, cria desejos, ambições, baseado no que está fora da gente. Aí a gente não alcança, ou quando chega naquilo já está desejando ser outra coisa. E aí a gente se frustra mais uma vez e a gente pega como sendo o nosso norte aquele que está fora da gente e a gente entra num ciclo de frustração. E é claro que vai ser assim, se não vem de dentro. Como é que não vai se frustrar? Rafa, tá, então como é que eu começo a olhar para o que vem de dentro? Eu acho que um exercício simples e prático é observar na nossa vida aquilo que nos preenche e aquilo que nos esvazia. E veja, eu falo isso da vida cotidiana, de fato. A gente começar a observar os nossos valores quando colocados em prática, por exemplo. Vamos tentar exemplificar para isso ficar mais concreto. Nas suas relações, o que é que te causa raiva? Na relação com a sua mãe, na relação com o seu namorado, na relação com o seu chefe. O que é que te desgasta? O que é que te causa raiva? Ah, é a
falta de resposta, é a desonestidade, é a falta de respeito, é a mentira, é a cobrança, tá? E aí você se pergunta, mas por que é que isso me causa isso? E eu acho que quando a gente começa a se olhar para aquilo que nos acontece e se fazer esse tipo de pergunta, a gente vai começando a delinear os nossos valores, os nossos princípios. Porque não tem sentido a gente listar os nossos valores, os nossos princípios, como muita gente diz que a gente deve fazer. Ah, pega um papel e lista aí quais são os seus princípios, quais são os seus valores. Não faz muito sentido a gente fazer isso a partir unicamente de um exercício mental. Ou seja, eu vou pegar um papel e vou escrever aqui. Para mim é muito importante ser leal, para mim é muito importante ser paciente, para mim é muito importante ser eu mesmo. Para mim é muito importante ser persistente. Tá, você está dizendo isso que é muito importante, mas na prática, será que você vive essas coisas? Ou será que esse discurso que você está trazendo é mais uma vez o discurso de caramba, eu gostaria de ser paciente, eu gostaria de ser persistente, eu gostaria de ser leal, e gostaria que as pessoas fossem leais. Eu não sei se você consegue perceber a diferença entre os princípios aos quais eu enxergo beleza, valor, e que eu gostaria de trazer para a minha vida, isso é uma coisa, e a outra coisa é quais são os princípios que de fato eu vivo. Há uma distinção entre isso. E eu acho que quando a gente começa a olhar para a nossa vida prática e a gente começa a perceber o que é que nos preenche, o que é que nos esvazia, o que é que deixa a gente com raiva, o que é que deixa a gente feliz, enfim, quando a gente começa a olhar para isso na prática, a gente vai ver quais são os princípios que a gente está vivendo na prática e a gente vai começar a ver o que é que a gente tolera e o que é que a gente não tolera. E aí a gente entra talvez no cerne, e eu vou ser bem audacioso em dizer isso agora, mas no cerne da filosofia. Talvez essa seja a principal questão da filosofia. E eu acho que isso é assunto para outro vídeo. Mas eu vou deixar aqui só para dar um gostinho. Gostei. Eu não sabia nem o que é que eu ia falar hoje nesse desafio de 100 dias, mas eu gostei disso aqui. O cerne da filosofia, para mim, é algo que Sócrates trazia quando ele dizia que a filosofia é a busca por pensar como se vive e viver aquilo que se pensa. Rafa, traduz. É olhar para a vida que levamos, pensar sobre as coisas que nos acontecem, nos perguntarmos se isso faz sentido ou não, se isso nos preenche ou se isso nos esvazia, se tá bom ou se tá ruim, se tá legal ou se não tá, se nos move ou se nos paralisa. Olhar para a nossa vida. Meu namoro tá legal, meu corpo tá legal, meu trabalho tá legal, minhas amizades estão legais, eu estou feliz, eu não estou triste, como é que tá a minha vida, tá fazendo sentido aquilo que eu tô vivendo. Olhar como se vive, pensar sobre como se vive, refletir sobre a vida prática, mas também viver aquilo que se pensa. Por quê? Porque quando a gente olha para a prática, a gente diz, cara, mas eu deveria ser mais paciente, eu deveria me dedicar mais a mim mesmo, eu deveria me colocar em primeiro lugar, eu deveria estudar mais, pesquisar mais, eu deveria pegar mais leve comigo. Então percebe que esse eu deveria parte ou de um olhar para fora, que vem do outro e a gente olha para aquilo e a gente olha, acha bonito e tal, ou para nossa vida prática, que é o que está acontecendo e dá um estalo que a gente olha para aquilo. Mas quando nós temos esse princípio que norteia esse pensamento de eu deveria fazer assim, é como se dissesse assim, na teoria, eu deveria amar mais, eu deveria sorrir mais. E por que eu não estou fazendo isso na prática? Então, é pensar sobre como se vive
e viver aquilo que se pensa. O tempo inteiro lapidar nossas teorias e o tempo inteiro aplicá-las na nossa vida prática. A pergunta sobre quem eu sou só pode ser respondida em primeira pessoa. Você está respondendo essa pergunta ou você está buscando a resposta em elementos que estão fora de você? O vídeo 7 foi profundo, fruto de uma noite solitária num apartamento aqui em São Paulo, sozinho, um quarto de um flat. É isso.